Jesus. Glória a Jesus, a Ele toda honra, toda glória, por este curso que estamos fazendo aqui, uma sequência maravilhosa. Com certeza vamos aprender muito. Com certeza o nosso coração ficará cheio de informações, de conhecimento para o proveito da nossa alma, para a edificação da nossa vida cristã. Sejam todos bem-vindos novamente. Hoje, dia 6, quinta-feira. Não sei se vocês estão observando, mas as semanas estão passando rápidas. Então, estamos felizes porque podemos compartilhar aquilo que o Senhor nos entregou. Informações a respeito da Bíblia. Certo? Sejam todos bem-vindos então a essa quarta aula, videoaula, e hoje vamos ministrar a respeito do capítulo 2 de Apocalipse. Não vou fazer a leitura como fiz no dia de ontem, mas vamos ir ocupando as expressões que necessito fazer ressaltar, destacar para o nosso conhecimento. Esse capítulo 2 já tem 29 versículos, então gastaria um bom tempo para fazer a leitura desses 29 versículos, mas esse capítulo está abordando a primeira carta dirigida à igreja de Éfeso, a segunda carta dirigida à igreja de Esmirna, a terceira carta dirigida à igreja de Pérgamo e a quarta carta dirigida à igreja de Tiatira. É o que nós vamos ver no estudo do capítulo 2 nessa data, nessa ocasião. Temos tido boas notícias de pessoas que estão desfrutando, compartilhando, aprendendo, crescendo com a palavra do Senhor. Você vai começar a ver a partir de hoje, na minha página do Mundo Missionários, fotos digitalizadas da nossa missão ali na República do Chile. Eu tinha esse álbum, olha só, ele era grosso, tirei todas as fotos dali de dentro, estou organizando em pastas e vou subindo pasta e colocando títulos e pequenas explicações a respeito do que se trata. Por exemplo, essa foto, 12 meninas da nossa igreja tocando pandeiro. Então tem muitas fotos lindas e maravilhosas. Você vai poder curtir na página do Mundo Missionário e também no meu perfil, porque primeiro eu vou colocar na página, logo então colocarei no meu perfil também. Então é o seguinte, segundo capítulo de Apocalipse. Durante todo o livro de Apocalipse a gente vai falar muito do Império Romano. Você sabe quando que ele começou e quanto tempo durou o Império Romano? Uma curiosidade para todos os alunos. O Império Romano começou 27 anos antes de Cristo nascer. Quando Cristo nasceu, o Império Romano já estava muito bem estabelecido. E foi até o ano 476 depois de Cristo, um total de 503 anos. Então foi o maior império. Você pode localizar na internet algum mapa para você ver toda a abrangência, até onde ele chegou, até onde ele dominou, até onde ele conquistou aquelas nações conhecidas. Foram criadas 117 províncias e essas cartas, elas estão localizadas na província da Ásia. É um estudo bastante extenso, novamente, porque vamos abordar nessa ocasião as
primeiras 4 cartas. Primeiro vamos dar uma visão geral das 7, porque existe um padrão em todas elas que é facilmente reconhecido, se você assim o quiser fazer. Eu coloquei aqui 4 pontos principais que todas as cartas têm. Primeiro, o Cristo ressurreto, designado-se a si mesmo por alguns dos seus títulos. Cristo tem muitos títulos, Jesus teve muitos títulos. Segundo, se dirige ao anjo, o anjo da igreja, com as palavras iniciais conheço. Então essas expressões aparecem nas 7 cartas. Terceiro, segue uma breve descrição da condição da igreja, como a devida recomendação ou censura, promessa ou advertência. Então isso você vai encontrar esse padrão aqui nas 7 cartas. Quarto, termina as cartas com uma exortação, com aquele versículo famoso, aquele que tem ouvidos ouça para que o que o Espírito diz às igrejas, procedendo ou seguindo uma palavra de encorajamento para aquele que é vencedor. Vamos encontrar 7 vezes ao vencedor, ao vencedor. Isto é, o cristão que permanecer firme na sua confissão, na sua postura, sem apostatar ou fazer concessões, nem que tenha que pagar com a vida se for necessário. Então nós vamos ver que dentro dessas 7 igrejas havia homens fiéis ao Senhor que pagaram a fé que eles tinham com o seu próprio sangue. Foram martirizados, foram torturados, foram queimados vivos. Mas a igreja de Cristo prevaleceu e prevalecerá em todas as épocas. As cartas, as 7 cartas, estamos falando assim de modo geral. As 7 cartas dão uma impressão clara da vida cristã na província da Ásia. Como já falei, são 117 províncias. Algumas delas, depois ali que Paulo evangelizou, do ano 50 ao 55 depois de Cristo, foi a época que Paulo esteve ali evangelizando. Na primeira classe nós falamos que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 96. Então, dos 55 a 96 já são 40 anos de diferença que Paulo havia passado por ali com seus companheiros, evangelizando aquelas igrejas, e elas já estavam 40 anos depois sofrendo a perseguição do Império Romano. A pressão sobre os cristãos para que sejam menos inflexíveis na sua atitude negativa às atividades aprovadas pela sociedade com a adoração do imperador, e coisas semelhantes, ao serem menos insistentes em coisas que distinguem o seu estilo de vida tão claramente da civilização em que viviam. Então, a pressão vinha de fora para que eles não fossem tão exigentes, mas que eles compactuassem, que eles cedessem, que eles afrouxassem, que alguma coisa podia ser cedida. Não, mas eles se manteram fiel em muitos aspectos, que nós vamos começar agora a entrar nas cartas e vamos ver como eles foram fiéis, não cederam à tentação, à pressão, não se dobraram diante dos costumes da época, do culto ao imperador. Eles se mantiveram intactos e inabaláveis. Muito bem? Então, a primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. Ela vai ocupar aqui os 7 primeiros versículos, capítulo 2, versículo 1 a 7. Éfeso está localizado na foz do rio Cáster. Era uma cidade antiga da Anatólia, colonizada pelos gregos jônicos. Nesta época, Éfeso era a maior cidade comercial daquela região ali, da Ásia Menor, e a capital da província da Ásia. Então, quando mencionar Éfeso, você tem que ter essas informações, que era uma cidade comercial,
que está localizada na foz do rio Cayster e que era a capital da Ásia naquele momento. Eles tinham assim a sua constituição da cidade autônoma, sob o regime dos romanos, do Império Romano, com o seu próprio Senado e sua própria Assembleia Civil. A gente tem que ter ideia que naquela época não é como hoje uma nação tem uma capital, tem um presidente, tem um rei. Naquela época as cidades eram mini estados, assim, tinham o seu próprio rei, tinham o seu próprio governo. Então a administração era particular, era própria daquela cidade. Mas no caso aqui, que o Império Romano foi dominando, conquistando pela força, é claro que essas cidades tiveram que se sujeitar ao imperador, ao seu exército e praticar as condições que eles colocassem, inclusive essa condição de adorar ao imperador. Isso para a igreja cristã é inaceitável, que eles tenham que se submeter a esse tipo de culto idolátrico, a esse tipo de culto ao ser humano. Não pode. O ser humano em nenhum momento pode ser adorado. Somente a adoração corresponde a Deus, corresponde a Jesus Cristo. Então era amplamente conhecido como o lar do culto a deusa Artemis dos Efésios. Conhece essa história? Uma manifestação local da grande Deus-mãe da Ásia Menor, cujo templo na cidade era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, lembra lá quando Paulo chegou lá que ficaram gritando por essa deusa, enfim, era exatamente na cidade de Éfeso. Então eles tinham essa deusa chamada Artemis, era considerada como deusa mãe da Ásia Menor. E foi nesse contexto então que Paulo foi que plantou a igreja nessa cidade. Olha só, que ele não abriu em qualquer lugar, ele não abriu numa cidade pequena, ele escolheu a melhor cidade, a cidade da capital da província, para estabelecer ali o cristianismo, estabelecer ali a igreja de Jesus Cristo. E aonde é que nós vamos descobrir que foi Paulo que implantou o evangelho ali? Atos 20 e 31, ali vai dizer que foi Paulo. Paulo teve 3 anos ali e deixou essa igreja florescendo. Vai dizer assim, Atos 20 e 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo esteve 3 anos nessa cidade. Que ano foi? Eu disse ali no início, dos 52 ao 55, foi a época da fundação dessa igreja. E agora havia passado 40 anos, estava no ano 96, chega essa carta de Jesus para a igreja de Éfeso, porque ela estava sofrendo muitas angústias a causa do Império Romano. No versículo 1 do capítulo 2, agora eu vou começar a olhar então os versículos, versículo por versículo. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Olha só, o fato de Jesus andar entre os candelabros pode significar que ele esteja fazendo uma inspeção, um por um, das suas condições. Se eu tivesse em pé aqui, ou se eu tivesse num púlpito, eu ia colocar agora 7 pessoas representando esses 7 candelabros, e eu ia andar, fazendo o papel de Jesus, andar entre eles ali. Como está? Verificando. Está certinho? Tudo direitinho? Então Jesus tem essa condição de fazer essa inspeção das suas igrejas. Só Jesus pode fazer isso. E agora eu estou observando que na pandemia que nós estamos cruzando por ela, passando por ela, está sendo levantado o tapete do altar de muitas congregações e está aparecendo assim as bizarrices, está aparecendo assim
os pecados, está aparecendo muito as negligências, está aparecendo muito a questão econômica, está aparecendo muito que Deus não estava conforme com o ritmo que essas megas igrejas estavam levando, certo? Fazendo um pequeno reino, onde a adoração ao líder, ao pastor presidente, era muito conclamada, muito exigida, muito pedida, e Jesus não estava contente com isso, assim que a pandemia tem esse fator aí importante para corrigir o andar dessas igrejas na atualidade. Ele continua andando no meio dos candelabros de ouro. Queira você gostar ou não, queira você aceitar ou não, Jesus tem autonomia para andar no meio da sua igreja e verificar como está andando. Assim como ele fez também ali em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, quando havia montado aquele comércio todo ali de ovelhas e animais, e enfim, Jesus chegou ali, virou as mesas, e se Jesus viesse hoje em algumas igrejas, com certeza, em alguns templos, Jesus faria da mesma maneira, porque tem muita coisa absurda sendo enxertada dentro da doutrina, os costumes, os ritos, os dogmas, as liturgias. Está ficando uma coisa assim, estava ficando assim tipo uma empresa, estava ficando assim tipo uma religião, certo? Os costumes, as liturgias, as congregações estabelecidas em todas as quadras para captar mais dinheiro. Jesus não está feliz com isso. Ele, assim como em Éfeso, ele caminhou e caminha ainda na atualidade em meio da sua igreja para fazer a inspeção e dizer: aqui está bem, aqui está errado, aqui está torto, aqui foi cometido um erro. Jesus tem essa autonomia. Ele vai dizer no versículo 2: conheço as suas obras. Jesus conheceu as obras da igreja de Éfeso e continua conhecendo as nossas obras, as obras públicas e as obras particulares, as obras que nós fizemos na presença de todos e as obras que nós estamos fazendo na nossa privacidade. Deus conhece as nossas obras. E ela recebe aqui um elogio, a igreja de Éfeso: vocês não podem tolerar os homens maus. Esses homens maus praticam o mal. Qual era o mal que eles estavam praticando? Eles queriam afrouxar os padrões de conduta dos cristãos. A palavra afrouxar está muito em voga agora na pandemia. O povo está querendo assim que o governo, o prefeito, o governador afrouxe as medidas de restrição devido à Covid. Está muito na moda essa palavra, afrouxar. Bom, mas a videoaula aqui não é para falar de Covid. Estamos falando que na igreja de Éfeso tinha personagens ali que queria que afrouxasse a doutrina, e Jesus disse: estes homens são maus, eles estão praticando o mal, eles estão querendo desvirtuar a doutrina, a sã doutrina, os bons costumes. Eles estão querendo deixar assim mais light, mais, vamos se acomodando, vamos ficando cada vez mais parecido com o culto do império, e vamos aceitar certas práticas. Mas teve muitos irmãos ali que aguentaram a batente, não se deixaram influenciar e se corromper. Versículo 3, a expressão que quero destacar: pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são mentirosos, que eles são impostores. Tais homens são falsos apóstolos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Tem muitas igrejas no Brasil que afrouxaram sua doutrina, copiaram coisas americanas, criaram cultos temáticos, uma reverência exagerada ao pastor presidente. Muitos não estão fazendo a obra, mas o caminho para ser presidente. Eu falo de pastores com a mesma idade minha, começamos o ministério junto, eles foram por um caminho e dá para perceber que o que eles querem, o que eles chamam de obra,
não é nada de obra, é chegar na presidência. Aí joga ele lá para uma igrejinha pequena e de lá então ele dá um jeitinho para depois pedir mudança para uma igrejinha melhor, uma cidade melhor, mas a intenção dele é chegar a ser presidente numa igreja boa. A obra do Senhor, ela é feita em qualquer lugar, em qualquer tempo, com qualquer quantidade. Por isso que uma pessoa dessa tem que ficar aqui mesmo no Brasil, não serve para ser missionário, porque você vai ser missionário e você vai começar com um. Você vai começar, você e a sua esposa, você vai evangelizar gente que não está evangelizada. Então é muito fácil pegar uma igreja já formada, já crescida, já com dizimistas. Agora, a minha experiência como missionário é começar do zero, é não ter ninguém e conseguir e conquistar, e ir conquistando um após outro almas para Cristo. Então tem muitos falsos apóstolos ainda na atualidade, como havia na igreja de Éfeso, fingindo ser apóstolos e não eram, tá? Fingindo ser apóstolos e não eram. Depois há um padre da igreja, um pai da igreja, chamado Inácio, na sua carta que ele escreve aos Efésios, no ano 115 depois de Cristo, ele elogia os leitores da igreja de Éfeso, porque se recusavam a ouvir os visitantes que ensinavam uma doutrina falsa. Então temos que ter muito cuidado. Você que é pastor local, você que tem uma congregação, você não pode deixar que qualquer um venha trazer um ensinamento para a sua congregação, porque ele pode jogar a heresia, pode jogar o joio dissimuladamente, e depois você vai ter muito trabalho para retomar a igreja ao ritmo que você estava levando. Eu, quando era pastor ali em Santiago do Chile, eu tinha muito cuidado para não permitir alimento estranho que parecia verde, parecia bonito. Eu preferia fazer todos os cultos, todas as pregações, até que comecei a formar obreiros, e os obreiros começaram a ensinar muito parecido com o que eu ensinei para eles. Então tinha esse cuidado para ter uma igreja sã, não uma igreja cheia de doutrinas e de oba-oba por aí, como tem em alguns lugares. Versículo 4, Jesus vai dizer: eu tenho uma coisa contra você, porém tenho isto contra você, que você abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso havia abandonado um diagnóstico tão penetrante, especialmente de pessoas que acabaram de ser elogiadas pela perseverança, de não se fadigarem na fé, o amor que demonstraram para com os santos. Num texto mais extenso, que está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15, tinha desvanecido. Sabe o que é um amor desvanecido? Já não tem força, já não tem brilho, já não tem alegria, já não tem paixão, já não tem calor, já não tem ação, já não tem vontade, fica assim neutro, fica assim desejando, fica assim oscilando, e por isso que eles recebem essa primeira repreensão, né? Porque haviam deixado o primeiro amor desvanecido. E nada, escute bem o que eu vou dizer, boas obras, sã doutrina, tá? Não pode tomar lugar do primeiro amor. Tem igrejas que só tem sã doutrina, e quando fala de sã doutrina, tá? Imagina que a sã doutrina são os costumes, o uso do cabelo, da barba, da saia, da calça, do paletó, da gravata, enfim, de não jogar bola, de não olhar televisão, de não ir na praia. Isso por muito tempo no Brasil foi chamado como sã doutrina, né? Não depilar, não deixar a barba, enfim, era chamado isso como sã doutrina. Essa doutrina ou esses costumes não pode tomar o lugar do primeiro amor. O amor é sobre todas estas coisas.
Uma igreja tem que estar firmada no amor. Uma igreja verdadeira tem que praticar o amor. E esse primeiro amor também é o último. Não tem dois amores, dois tipos de amor. O primeiro amor, o segundo amor. O primeiro amor também é o último. Se você não está mais no primeiro amor, você precisa ser renovado. Você precisa receber a graça do Senhor sobre a tua vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo novamente. Você precisa cultivar a tua devoção ao Senhor. Você precisa ler a Bíblia de novo, para que esse amor primeiro, ágape, venha funcionar na tua vida. Porque senão você vai ficar um crente tipo carrinho de mão. Só é levado, só vai se os outros levam. Tá? Só vai se os outros levam. Vamos na vigília? Ah, não vou. Mas se alguém leva, ele vai. Vamos evangelizar? Não vai. Só se alguém leva. Vamos fazer uma viagem missionária? Não vai. Só se alguém leva. Então você não pode ser um carrinho de mão. Você tem que ter amor próprio e poderoso para avançar, para amar, para trabalhar, para exercer no meio da congregação. Vai dizer ali, se não houvesse mudança de coração e um retorno às primeiras obras do amor, os dias dessa igreja estariam contados. O seu candelabro seria removido. Sabe que tem muitos templos que continuam abrindo, continua tendo gente dentro, continua eles fazendo movimento, culto, mas já foi retirado a glória do Senhor? Já foi retirada a presença do Senhor? Estão batendo em ferro frio? Estão forçando a barra? A igreja não cresce, se estacionou, se estancou, o pecado está enraizado, infiltrado, penetrou no púlpito, na hierarquia, nos ministros, na diretoria, nos obreiros, passou para o povo, contaminou o povo, ficou uma igreja assim como um clube, como uma sociedade, né? Praticando bons costumes e tal, vão para o culto, virou rotina, virou uma reunião social, e não há crescimento. A glória do Senhor saiu, a glória do Senhor saiu. Deus retirou o seu candelabro de algumas congregações. Eu não vou citar nenhuma aqui, mas eu sei, em lugares que a presença do Senhor já não está, a igreja já não tem mais autoridade, a igreja já não é mais influência na cidade, ela está assentada ali comodamente, como diz aquela frase, salvo, sentado e satisfeito. E essa frase eu tenho ocupado na minha missão. Você tem que ser salvo, estar satisfeito, mas não pode estar sentado, tem que estar em atividade. Logo vai seguir dizendo, versículo 6, mas há uma coisa ao seu favor, que lhe dá o crédito. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Esta palavra, os nicolaítas, os seguidores de Nicolau, um prosélito de Antioquia, conforme diz Atos 6 e 5. Aparentemente eles afrouxaram as condições estabelecidas pelos apóstolos. Os apóstolos haviam passado por Éfeso, haviam deixado estabelecido a doutrina básica, fundamental, certo, do cristão, da igreja primitiva, da igreja fiel, da igreja militante, mas esse Nicolau estava afrouxando e liberando e abrindo mão e soltando a rédea e permitindo A, permitindo B, como em algumas congregações na atualidade também. Tem comunidades, tem igrejas que mais parece um clube de piscina que uma igreja. Pois todo mundo vai do jeito que quer, fica do jeito que quer, e uns cultos assim light, a presença do Senhor não está ali, é um vazio, as pessoas não têm nenhum preparo, não há nenhum temor do Senhor. Então é uma situação complicada. É a doutrina dos nicolaítas, que queria afrouxar. Vamos afrouxar. Está muito apertada essa doutrina. Está muito exigente essa doutrina. Está muito severa essa doutrina.
As igrejas há 40, 50 anos atrás, que tinham mais pulso firme, as rédeas seguras, era a época que mais cresceu. E agora começaram a liberar, e a liberação ficou libertinagem, e enxertaram dentro da igreja um monte de coisa, afrouxaram a doutrina, e agora a pandemia acabou com a farra. É o que eu disse. Levantaram o tapete debaixo do altar e viu toda a sujeira. Igreja que só estava fazendo igreja para arrecadar dinheiro. É como uma empresa. Quantos supermercados tem aí na sua cidade? 3? 4? 5? No máximo? Mas por que uma só igreja tem 60? 100? Cada 3, 4 quadras uma igreja. Passa o rio, faz uma curva, outra igreja. Sobe a montanha, desce, outra igreja. Vai lá para o final, outra igreja. Por que tanta igreja? O povo tinha que ser concentrado em um grande templo. O povo tinha que se esforçar para ir para a casa do Senhor. Tá? Mas se estão colocando templo em cada esquina, a intenção é só angariar dinheiro com isso. Eu poderia citar o nome de várias igrejas que estão fazendo exatamente como estou dizendo aqui. É como estabelecer um ninho. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai fazia o galinheiro, tinha um terreiro cercado certinho, um galinheiro bonito de madeira. Fazia os ninhos novos, colocava palha de trigo. As galinhas ficavam muito animadas, elas subiam em cima do ninho, cantavam em cima do ninho, colocavam o ovo, às vezes deixavam um ovo para chamar a atenção, a outra vinha e dizia, você colocou um, eu vou colocar o outro, né? E ainda cantava avisando, já coloquei o ovo, mais ou menos assim as igrejas evangélicas, um ninho em cada esquina para levar para o reino do pastor presidente. Que Deus tenha misericórdia, que Deus cuide da nossa vida e do povo de Deus nesta nação. Versículo 7, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Havia uma árvore da vida no Éden, em Gênesis, um jardim plantado por Deus. E há uma árvore da vida no Éden celestial. Diz aí Apocalipse 22, 1, 2, que as folhas da árvore da vida servirão de remédio para as nações no governo milenial, no governo de Cristo na terra. Glórias ao Senhor. Você vai poder comer, porque lá no céu vamos comer, sim. O céu vai ser inaugurado com uma grande boda. Se aqui na terra nós já comemos momentos assim, coisas saborosas, imagina o que Deus não tem reservado para nós ali. As bodas do Cordeiro será um casamento, será uma núpcia, será realmente boda, com comida, nós vamos comer. Os vencedores comerão do maná escondido, que está prometido por Jesus nas cartas que estamos analisando. Darei o direito de comer da árvore da vida. Essa árvore da vida é a vida eterna. Você vai ter vida eterna. Não mais essa vida limitada, cheia de limitações que nós temos aqui. Nossa saúde é fragilizada. Nossa força vai diminuindo com o passar da idade. Não é? O cabelo, eu estava olhando as fotos minhas do Chile. Nossa, que tanto cabelo que eu tinha. Agora estou ficando careca desse lado, desse outro lado. Tá? A visão, estou perdendo um pouco da visão. Estou ganhando uns quilinhos. Então vamos modificando com o passar dos anos. Mas, ao chegarmos no céu, vamos ter vida eterna, perfeita, gloriosa. Porque está prometido pelo Senhor. Vai dizer Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês.
e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Isso acontecerá no período do milênio aqui na terra. Essa árvore com essas folhas e com esses frutos que darão durante um fruto por cada mês. Segunda carta, carta de Esmirna, ela ocupa do versículo 8 ao versículo 11. Esmirna havia sido uma antiga colônia grega, destruída pelos lídios em 627 a.C., foi fundada de novo por Lisímaco, que nome complicado, um dos sucessores de Alexandre o Grande, em 290 a.C. A partir de 195 a.C., Esmirna manteve relações de sólida amizade com Roma. Como eu falei, Roma era o Império Romano, e tinha cidades que tinham estreitas relações e outras não tão, outras eram até um pouco rebelde com a metrópole, com a capital do império, com Roma nesse caso. A divindade dessa cidade, o nome dela é Cipilene, uma versão local de Cibele. A carta da igreja em Esmirna, embora a mais breve destas 7, é também a mais calorosa e laudatória. Ela faz um laudo, um diagnóstico da igreja de Esmirna. Mas ela é também calorosa. Se você vê ali, ela ocupa o versículo 8, 9, 10 e 11. Apenas 4 versículos. É a carta mais reduzida, a carta menor de todas as 7. Mas ela é muito bonita também. Versículo 8 vai falar do primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Está falando de Jesus Cristo. A gente viu isso na aula anterior. Jesus é o primeiro e o último, conforme fala Apocalipse 1, 17, 18. Versículo 9, dos que se dizem judeus, mas não são. O verdadeiro judeu é alguém cuja vida é digna de elogios aos olhos de Deus. Isso é o que vai falar Paulo aos romanos, como é um judeu verdadeiro. Versículo 28, capítulo 2 de Romanos e 29. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha só, quem dá o verdadeiro louvor ao verdadeiro judeu é Deus. Tá? Vamos trazer para os nossos dias. O verdadeiro brasileiro qual é? É o que nasceu aqui no Brasil, é que fala português. Agora, o Brasil é muito grande, daí tem um português diferente lá para o Rio Grande do Sul, um português diferente aqui para o Paraná, um português diferente lá para o Nordeste. Mas o brasileiro de verdade, ele nasce aqui, ele fala o seu português claramente, ele gosta das comidas daqui, tá? E ele pode ser recebido elogio de qualquer um, como patriota. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro é esforçado, o brasileiro é inteligente. E o judeu, Paulo está dizendo, não é aquele que é do exterior, mas aquele que é do interior, que recebe o elogio de Deus. Tá certo? Tem algumas igrejas agora que estão trazendo as indumentárias para dentro da liturgia. Coloca o quipá na cabeça, coloca o manto no ombro, toma aquele berrante, aquele chifre. Aquilo ali é para o povo judeu, gente. Aí o outro trouxe o sal, o outro trouxe a cruz, o outro botou uma cadeira para o Espírito Santo, o outro trouxe aqueles grupos de dança, as meninas ali vestidas de branca, dançando a música, coreografia, e quantas outras coisas que foi enxertada dentro da igreja, copiada de outros lugares que não é do Brasil, tá? Então, o verdadeiro judeu é aquele que é elogiado pelo Senhor, é o que está dizendo aí. A igreja de Esmirna
condenaram então esses que se diziam ser judeus e não eram judeus, eles eram da sinagoga de Satanás. Olha só, a comunidade judaica em Esmina, em virtude dos seus ataques caluniosos aos cristãos, tinha se mostrado indigna do nome ser judeu. Você não pode ser judeu, né? Porque você está atacando caluniosamente aos cristãos. Não pode, você não pode fazer isso. Era antes por causa de uma oposição ao evangelho. Então isso se chama sinagoga de Satanás. Algumas décadas mais tarde, os judeus de Esmina tomaram parte proeminente no ataque de Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna. Então, que tipo de crente é esse? Que mata o seu próprio bispo, que mata o seu próprio pastor, que mata o seu próprio líder, que se levanta. Isso existe ainda hoje? Existe sim. Eu conheço lugares que tem famílias que manda na igreja, não é o pastor. O pastor tem que marchar de acordo com o ritmo que aquelas famílias ali implantam. Elas têm autoridade. E é uma família grande, né? E o pastor fica ali debaixo das asas. Tem pessoas que são violentas, que usam até a arma, ameaçam o pastor. Aqui nós manda, aqui nós faz isso. Então, o que existia na igreja de Esmirna existe também em algumas igrejas espalhadas aí pelo Brasil, que tem homens aí valentes, né? Até que um dia Deus venha a tratar com esses valentão aí e acabar com essa farra desses valentão. O versículo 10 vai dizer que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. O diabo usaria as autoridades do império como ferramenta para jogar esse povo no cárcere. O encarceramento não era o castigo em si, mas o prelúdio de um juízo e de uma sentença. Joga lá na prisão, joga lá no cárcere e depois então virá o juízo, a sentença sobre esses crentes. Episódios bastante conhecidos na história da igreja de Esmirna são o martírio de Policarpo, no ano 156 depois de Cristo, e de Piônio, 250 depois de Cristo. Esses dois martírios estão registrados nos livros das histórias. Eles foram martirizados, torturados, morreram ali na cidade de Esmirna. Então a autoridade daquela época faz igual que agora, as autoridades agora. Eles não querem tirar o símbolo religioso dos colégios, das repartições públicas. Não pode mais ter uma cruz, não pode mais ter uma Bíblia, né? As igrejas agora têm que ter vidros que não saia o volume para a rua, o som para a rua, tá? Tem um horário de silêncio. E quantas restrições mais, quanta censura estão colocando sobre a igreja do Senhor, estão proibindo certas liberdades. Já não se pode fazer culto nas praças, não pode fazer culto no ar livre, na rua, já não se pode mais evangelizar em repartições públicas, enfim, tem muitas restrições. Nós agora, na atualidade, em pleno século XXI, autoridades brasileiras inclusive, estão fazendo isso, colocando essas leis absurdas para fazer calar a igreja de Cristo. Tá certo, se essa igreja está causando vergonha, está causando escândalo, ela merece mesmo uma punição e ser multada, mas se essa igreja é justa, é cautelosa, está fazendo um trabalho certo, está obedecendo as condições que a lei pede, ela tem que ter franca liberdade para anunciar o evangelho e para prosperar, e para crescer, e para construir, e para multiplicar. Então não pode. Satanás sempre quis colocar essa restrição sobre as igrejas evangélicas brasileiras e em outras nações, como a China também. Você é a favor do governo chinês? Você é a favor de que os cristãos da China estão sendo matados e seus corpos estão sendo cortados para tirar os seus órgãos? Não podemos estar de acordo com isso jamais, nunca.
Nunca. Então você deveria evitar até, olha na etiqueta, o produto é brasileiro, compre, é da China, não compre. Faz um boicote, não compre. Agora com a pandemia, quantas costureiras que estão fazendo máscaras assim, de maneira artesanal, feita com carinho, feita com amor, na sua casa, com uma máquina aí, né, para angariar algum dinheiro para a sobrevivência do casal, da família. Não, daí vem aquelas empresas que fazem 1 milhão de máscaras e aí vende por 5, 4, 3 reais, 3,50. Enquanto que 3, 4 reais vai só o material para fazer uma máscara. E aí tem que ser vendida por 12, por 15. Deveria haver uma lei aqui no Brasil que deixasse as máscaras de pano para as costureiras domésticas fazerem. E não trazer nada da China, importar milhões de máscaras da China, e você nem sabe se essas máscaras não vêm contaminadas de lá. Então tem que ter muito cuidado. A continuação vai falar da coroa da vida, tá? É a grinalda que os cristãos de Esmirna conquistaria por sua perseverança e vitória na batalha espiritual. Que é a coroa da vida? É uma coroa assim bem pesada na tua cabeça? Não! Coroa da vida é vida eterna. Lá no céu só fala de coroa de ouro na cabeça dos 24 anciãos. Não fala que nós vamos ter uma coroa de ouro na nossa cabeça, tá? Não fala em nenhum lugar. Coroa da vida. Então a vida é vida eterna. E esse vírus que está assolando agora, qual é o nome dele? Coroa. Ou em espanhol, corona. Coronavírus. Então esse corona, eu não quero para mim. E nem quero para você. Mas essa coroa da vida eu quero. Ao partir dessa terra, receberemos essa coroa de vida. O versículo 11 vai falar da segunda morte, que é o juízo final, tá? Aqueles que ressuscitarão no final do milênio para ser julgado, essa é a segunda morte, porque serão lançados daí definitivamente no lago de fogo para todo sempre. A carta à igreja de Pérgamo vai ocupar os versículos 12 a 17. Pérgamo significa cidadela. A cidade recebeu esse nome da posição elevada acima do vale Caicus. E o nome sobrevive na moderna Bergama, que está no vale abaixo. Era a capital da dinastia dos Atalidas, cujo reino entregue aos romanos em 133 a.C. se tornou então parte da província da Ásia. Então cada igreja dessa tem a sua fundação, a sua história, a sua localização, como foi destruída, foi reconstruída, foi conquistada, foi entregue ao Império Romano. O versículo 12 vai dizer que Jesus se identifica como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que nós já vimos ontem, que fala da sua autoridade, da sua palavra que é penetrante, que chega até na divisão da alma e do espírito. Tá certo? Versículo 13 vai falar que nessa igreja de Pérgamo estava o trono de Satanás. Existe 3 explicações para esse trono de Satanás. Pode ser, letra A, um trono semelhante a um altar a Zeus na cidadela, em Pérgamo. Pode ser, B, um templo do deus da cura, Esculápio, diante do qual estava uma imagem de um deus associado a uma serpente gigante. E aquilo aí os crentes de Pérgamo olhavam para aquela serpente gigante e lembravam da serpente que enganou Eva lá no jardim do Éden. Então eles tinham, olha, não é fácil você morar numa cidade onde Satanás tem o seu trono. Ou poderia ser o santuário mais antigo do culto provinciano de Roma e de Augusto, estabelecido ali no ano 29 a.C. Pode ser uma dessas 3 coisas. Esse trono, esse templo ou esse santuário. E agora, para os nossos dias, será que na tua cidade não tem um trono a Satanás? Claro que tem. Claro que tem. Satanás tem o seu trono em muitas cidades, em todas as cidades. Assim como os evangélicos colocaram as suas igrejas
Satanás também colocou seus altares. Tem altares dentro das casas, que você acha que é inofensivo. Tem um altar que jorra por um canal de televisão, você acha que pode continuar assistindo, que não vai fazer mal. Tem filme que é um verdadeiro louvor a Satanás. Por que você vai ver esse tipo de filme que só glorifica Satanás? Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com muitas coisas que estão implantadas na cidade e a gente acha que é cultura, e não é cultura, é um ninho de Satanás, é uma sinagoga de Satanás, é um trono de Satanás. Isso pode estar em todas as cidades. E Satanás é quem manda ali. Aí ele manda na política, ele manda no hospital, ele manda no banco, ele manda na saúde, ele manda no cemitério, ele manda em tudo. E você sabe que ele é ladrão? Você sabe que Satanás é ladrão? Então faça de tudo para se proteger. Não deixe ele roubar você e a sua família. Não deixe ele roubar o seu ministério. Não deixe ele roubar o seu chamado. Não deixe ele roubar a sua força. Não deixe Satanás roubar a tua alegria. Não deixe Satanás roubar a tua esperança. Aleluia. Não deixe Satanás roubar a tua fé. Ele é ladrão. Ele é o pai da mentira. Tome cuidado com ele. Diga assim para ele: eu já te conheço. Eu já sei o teu final, já sei a tua história. Você é um covarde, vencido, destruído. Será aniquilado por Jesus Cristo. Completamente. Será prisioneiro, vai parar no lago de fogo, que foi preparado para você e os seus anjos e todos aqueles que te seguirem, Então, tenha cuidado, ele veio para roubar, ele tem o seu trono em algum lugar aí da sua cidade. Não perda tempo chutando, não perda tempo discutindo, não perda tempo querendo destruir essas coisas que ele tem nas cidades. Sirva ao Senhor e Deus vai te guardar e te esconder dessas coisas que eles têm na cidade. Vai falar de Antipas aqui, minha fiel testemunha. A gente não sabe quem foi Antipas, nem que circunstância que ele morreu. Evidentemente sua morte tinha ocorrido já há algum tempo atrás. Talvez foi o primeiro mártir da história da igreja. Antipas é o seu nome e Jesus chama minha fiel testemunha. Aleluia! Se você fosse chamado assim também, tratado assim por Jesus, você é minha fiel testemunha. Você é meu fiel servo. Você é meu fiel filho. Você é meu fiel pastor. Você que é pastor, Jesus quer te chamar de fiel, portanto, faça de tudo para ser fiel até o fim. O versículo 14 vai falar dos ensinos de Balaão, uma referência à apostasia lá que aconteceu lá em Baal Peor, em Números 25, quando foi instigada por Balaão, Números 31, 16, ele faz 7 altares, foi pagado para amaldiçoar e não conseguia amaldiçoar, e não conseguiu amaldiçoar. Israel estava acampado no vale, mas ele dá assim, atrás dos panos, uma ideia. Deixa que o povo de Israel vá se encontrar com as moças lá, dos moabitas lá. E aconteceu então que foram, se corromperam, se prostituíram naqueles cultos. Os cultos eram de prostituição, tá? Então essa foi a doutrina de Balaão, que sorrateiramente, sutilmente incentivou que se prostituíssem, que comesse carne sacrificada aos ídolos. Então tem muita coisa ainda acontecendo em pleno século 21, que alguns líderes evangélicos sutilmente, não faz mal, isso não faz mal, não, isso é coisa lá do povo hebreu, isso é coisa do Antigo Testamento, para nós está liberado, né? Cuidado com essas coisas que está liberado, que vai chocar com a palavra do Senhor, com a verdade, que a palavra do Senhor é imutável, ela não muda e não precisa ninguém
melhorar ela ou enxertar ou colocar qualquer coisa nela. Ela é autônoma, ela é suficiente, ela é poderosa. Provavelmente esse Nicolau que aparece ali é o próprio Balaão, porque o nome Balaão em hebreu está constituído de Bala, devorador, e An, povo, ou seja, devorador do povo. Olha só o significado de Balaão, tá? E aí foi traduzido no grego, para o grego, no Novo Testamento, por Nicolau, que significa conquistador do povo, ou devorador do povo. Então tinha essa doutrina dentro da igreja de Esmirna. Que Deus tenha misericórdia. O versículo 14 vai falar da espada da minha boca, tá? Fala da sua autoridade, do seu juízo. Vai falar também do maná escondido. Aleluia, olha só que bonito. O maná que seria dado aos vencedores da igreja de Esmirna é uma compensação suficiente para a abstenção da comida que eles tinham ali aos ídolos. Ou seja, se você comer da comida oferecida aos ídolos em Esmirna, você não vai ter direito de comer desse maná escondido. Isso funciona da mesma coisa. Se você faz parte da comida desse mundo, das iguarias desse mundo, dos manjares desse mundo, você não vai comer do maná escondido. Você não tem como misturar as duas coisas. Ou você aceita comer do maná celestial que está escondido para você, ao ser vencedor, ao vencer esse mundo, ou então você fica compactuando com o mundo, comendo essa comida do mundo que o mundo oferece. O sentido de comida é qualquer porcaria que o mundo oferece, qualquer filosofia, qualquer ensinamento, e também comidas literais, né, que são oferecidas a ídolos. Você não pode comer disso de nenhuma maneira. Então, em compensação, como os irmãos de Esmirna não estavam comendo a comida aos ídolos, Jesus está oferecendo essa compensação para eles. Vocês poderão comer do maná escondido, e vocês poderão comer também da árvore da vida. Havia um ensinamento entre os judeus daquela época que haveria um maná escondido no céu. Sabe quem é esse maná escondido no céu? É o próprio Jesus. Jesus não veio como pão da vida, que em Salmo 78, 25, o maná é chamado pão dos anjos, e em João 6,33 é chamado pão de Deus. Quantos já comeram desse pão que é Jesus Cristo? Pão que não faz mal, pão que alimenta, pão que sustenta. Jesus é assim, é autossuficiente para você ter uma vida equilibrada. Você não precisa de nenhum aditivo, só Jesus. Você não precisa de nenhuma filosofia, de nenhuma outra coisa, só Jesus. Jesus é suficiente na tua vida. E fala também aqui de uma pedra branca com um novo nome nela. Então eu falei que vai haver uma boda, talvez essa pedra branca é tipo um bilhete assim de entrada para você entrar nas bodas do Cordeiro. Aleluia, com o teu novo nome escrito nessa pedra branca. Eu estou muito feliz com o meu nome Teófilo, que significa amigo de Deus. Mas lá no céu teremos um novo nome. Até Jesus vai ter um novo nome, né? Porque Jesus, o nome de Jesus também foi tão blasfemado, foi tão criticado. Ele vai ter um novo nome, nós vamos ter um novo nome e vamos receber numa pedra branca, como que fosse um bilhete, um convite para você entrar na boda do Cordeiro. Você quer participar dessas bodas do Cordeiro? Você quer estar ali e receber de Jesus o bem-vindo e ser servido pelo próprio Jesus nesta grande mesa que haverá na eternidade de milhões e milhões e bilhões de pessoas que estarão participando da boda do Cordeiro? Eu quero estar ali nesse grande dia. A carta da igreja de Tiatira vai ocupar os versículos 18 ao 29, a última carta desse capítulo 2. Tiatira foi fundada por Seleuco I.
em torno de 300 anos antes de Cristo, assim que quando Cristo veio, já era uma cidade velha, já antiga, como uma cidade de tropas dos exércitos, hospedava o exército nessa cidade. Sua outra menção no Novo Testamento é no lugar do nascimento de Lídia, aquela vendedora de púrpura, foi a primeira convertida de Paulo e Filipos, então ela era da cidade de Tiatira. O versículo 18 vai falar de cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Nós falamos no dia de ontem a respeito desses olhos de fogo, que é os olhos de Jesus, que tudo vê, tudo penetra e tudo escudrinha e tudo analisa. Glórias a Deus por isso, porque nosso Jesus não é fracote, não é qualquer coisa, é muita coisa, é superior, aleluia, é excelso, é sublime. Os seus olhos continuam igual, olhando para você como chama de fogo. Até esse ponto, o elogio a Tiatira excede o elogio de Éfeso, da primeira carta, cujo amor tinha desvanecido, tanto que o retorno às primeiras obras eram necessárias. Agora, vai aparecer aqui no versículo 20, que nessa igreja de Esmina, eles toleravam aquela mulher chamada Jezabel, ou aquele espírito daquela mulher que se autodenominava como profetisa, que também induzia a prostituição e a idolatria. É o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel está vivo. Ele está vivo em todas as igrejas. A igreja não permite você, irmã, usar calça comprida porque diz que é vestimenta de homem. Só que daí a irmã vai subir na plataforma, no púlpito, para cantar, e ela vai de vestido conforme a exigência da igreja. Só que esse vestido está muito justo, muito apertado, muito revelador. Eu quero te perguntar, qual é mais decente? Não seria mais decente uma calça social do que essa saia desse jeito? Ainda bem que os obreiros estão descendo do púlpito, estão ficando do lado, porque antigamente ficavam glorificando a Jesus ali atrás, vendo o que a irmã estava mostrando pela sua vestimenta. Falta de capricho, falta de pudor, falta de santidade, falta de ética. Estar assim na casa do Senhor é o espírito de Jezabel. Parece um desfile de moda dentro das igrejas. Na juventude e nas irmãs casadas também. Na sua maneira de se vestir, na sua maneira de caminhar, na sua sensualidade. É o espírito de Jezabel que continua vivo dentro de muitas igrejas, as igrejas das capitais e até as igrejas do interior. Estão debaixo desse mesmo espírito. Que o Senhor repreenda esse espírito de Jezabel. Isso estava ali na igreja de Tiatira. Você tolera Jezabel. Ela se autodenominava profetisa e era reconhecida como tal pelos seus colaboradores, e dizia que ela incitava eles a cometer um adultério espiritual. O Senhor vai dizer para Esmirna: Esmirna, eu dei tempo para você se arrepender. Versículo 21. Olha o que eu vou dizer para quem está vivo agora, está ouvindo esse vídeo e ainda não se converteu. Você vai esperar. Nós já vamos 4 meses de pandemia. Você não se converteu ainda? Deus está dando tempo para você. É bom você se converter e se prevenir, porque a qualquer momento você pode pegar esse vírus, e se você não se converteu, você morreu, vai para baixo da terra e vai esperar depois o juízo e será lançado no lago de fogo. Não tem segunda chance, não tem segunda oportunidade. Morreu sem Cristo, está morto de verdade. Agora, se você morre em Cristo, você tem esperança de ressurreição. Se você morrer em Cristo, você vai ser arrebatado, você vai ser ressuscitado e vai ser arrebatado. Então Deus está dando tempo. Imagina se o vírus contaminasse assim 10% da população junta. Morreria o 10% da população junto. Eu estava olhando um vídeo da prefeitura de Chapecó, ali em Santa Catarina,
O médico dizia, não adianta colocar mais leito, mais leito, mais leito. Com os leitos que nós temos aqui, nós estamos dando conta. É um trabalho cansativo. Sabe quantas pessoas precisam para dar volta numa pessoa que está entubada? 7 pessoas. 7 pessoas, 7 profissionais. Eles estão de frente com o vírus ali. Então não adianta ter mais leito, mais respirador, se não vai ter gente para cuidar. Por exemplo, o hospital tem capacidade de atender 10 enfermos por vez com Covid. Imagina se coloca mais 20 leitos, vai ser 30. Eles não vão conseguir, porque não terá médico suficiente, enfermeiro e pessoas para fazer asepsia para 30. Então não adianta ter mais. Se colocar 30 ali no hospital, vai morrer 20 igual, porque não conseguirão dar conta do recado de cuidar dessas pessoas. Então você não queira ir para o hospital, se cuide em casa, tome o que for preciso tomar, tome chá, tome ivermectina, tome vitamina D, faça autohemoterapia, faça qualquer coisa para você se prevenir, porque quem for para lá está sujeito a não voltar. Deus está dando tempo para você, por isso estou dando bastante ênfase nessa expressão. Sua atividade, a atividade da igreja de Esmina, evidentemente já tinha durado algum tempo, e a advertência anteriores não tinha sido respeitada, e agora a enfermidade e a praga vai cair como castigo sobre ela e sobre seus administradores. O versículo 23 diz, Jesus diz assim, vou matar os filhos dessa mulher, vou matar os seus filhos com morte. E em que morte? Morte de peste, até que eu venha. Não é o arrebatamento, mas até que eu venha com esse juízo sobre essa igreja de Esmina, porque Deus tinha dado tempo para se arrepender, mas ela não tinha se arrependido. Tem muito valentão por aí, que a mulher já faz 25 anos que está na igreja e ele ainda continua proibindo, continua ainda zombando, continua ainda criticando. Olha, homem, cuidado, Deus está dando tempo para você se arrepender. Se você não se arrepender, aí você vai virar o quê? Cadáver. Vai ser devorado pelos gusanos, pelos micróbios. E a tua alma para onde vai? A tua alma, Deus está dando tempo para você se arrepender. A sua vinda é uma visitação de castigo para os infiéis, versículos 5 e 16 de Apocalipse, mas a recompensa para os fiéis. Versículo 26 e 27 vai falar da autoridade sobre as nações. A igreja terá essa autoridade juntamente com Cristo. Eles governarão juntamente com Cristo com cetro de ferro. E o versículo 28 é o último versículo que vou fazer menção. A mesma autoridade que recebi do meu Pai, está falando ali, também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Você quer ser um vencedor? Você quer aproveitar esse momento de pandemia para colocar a tua vida no altar? Você quer aproveitar esse momento para se reconciliar com o Senhor? Se alguém lhe mandar o link desse vídeo, é para que você veja ele completo e se converta a Jesus Cristo e se arrependa dos seus pecados. Quem sabe você já aceitou a Cristo, no momento você está como a igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor, perdeu o primeiro ímpeto, perdeu a primeira força. Quem sabe você está aí nesse grupo que está querendo afrouxar, né? Você está numa igreja muito frouxa. Não estão falando mais de santidade, não estão falando mais do arrebatamento da igreja. Quem sabe o teu pastor ficou muito moderno. Quem sabe ele enxertou tantas coisas que são copiadas lá de fora dos Estados Unidos e ficou muito estranha essa igreja. Jesus está te chamando nessa noite. Jesus quer que você se arrependa. Jesus está dando tempo para você se arrepender. Aqui nós falamos dessa igreja, dessas 4 igrejas, mostramos aspectos históricos,
mas isso ali serviu para eles, mas está servindo para você também. Esse curso foi pensado em você. Essa palavra foi pensada para você. Você que está vivendo agora no século 21, leia a Bíblia e diga: eu não quero ser como essas igrejas, eu quero ser a igreja verdadeira. Eu sou a igreja, você é a igreja verdadeira. Você nem precisa de templo, você tem que servir ao Senhor agora na pandemia sem templo e até mesmo sem pastor, e ser fiel aí na tua casa, com a tua esposa, com a tua família, porque a tua salvação não vai depender do pastor, a tua salvação não depende do templo, a tua salvação depende da tua comunhão com Jesus, a tua salvação depende da tua santidade com Jesus, a tua salvação depende da tua retidão com o Evangelho de Cristo Jesus. Então você, eu estou aprendendo a parte histórica, as partes bonitas, os elogios e as repreensões, mas essa mensagem é para você, essa mensagem é para a igreja atual, a igreja militante, a igreja que vai ser arrebatado. Desperte, irmão, levante dessa letargia, levante dessa preguiça, busque ao Senhor, se consagre, se prepare, se encha do Espírito, assista vídeos que vão edificar a tua vida, deixa de ouvir esses vídeos fantásticos por aí, falando de conspiração, falando de coisas que não são. Encha-te da palavra do Senhor, encha teu espírito com a palavra do Senhor. Oh, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Se aproxime, faça um minuto de silêncio. Aleluia. O homem do campo, ele chega a tirar o chapéu da cabeça quando alguém vai orar por ele. Faça esse momento, essa pausa para receber essa oração. Amado Deus, Pai querido, eu oro mais uma vez em nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele que caminha entre os 7 candelabros e pode fazer a inspeção na igreja dele. A igreja é tua, Senhor, tu nos conhece. Quantas vezes tu fez a inspeção na nossa vida e disse no nosso espírito, na nossa consciência, alguma coisa que está errada, alguma atitude que está fora da norma, algum pensamento obsceno, há um desejo obscuro, alguma coisa, alguma intenção maligna. Senhor, purifica a nossa alma, perdoa os pecados dessa pessoa que está orando comigo agora, fortalece esse desviado que está se levantando, fortalece esse irmão que já tem muitos anos de fé, que ele não venha perder a esperança, a expectativa, que ele não venha perder a convicção que esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Queremos receber a coroa da vida, queremos comer do maná escondido, queremos comer da árvore da vida. Oh, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que atrapalha a nossa fé, a nossa comunhão contigo, a nossa devoção. Perdoa-nos, Senhor, todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas impossibilidades. Ah, Deus, visita essa casa agora, visita esse lar, essa família, é uma família querida, Senhor. Entra com a tua providência, sustenta essa família, sustenta a minha família também, sustenta a minha casa, Senhor. Eu coloquei no meu coração estar 22 dias aqui pregando, me esforçando, escrevendo aquilo que estou ensinando, aquilo que tu me deu de graça, Senhor. Mas se tu quiser tocar no coração desse pastor, desse irmão, dessa irmã, dessa viúva, para enviar a sua oferta de amor, eu preciso, eu recebo.
Oh Deus, como tu fazia ali no Chile. Tinha pessoas que me mandavam todos os meses. Eu estou com saudade, diz o Senhor. Eu preciso novamente dessa ajuda. Eu te peço através dessa oração, que tu venha tocar agora no coração dessa pessoa que está me ouvindo e que disse que vai ouvir o curso inteiro, Senhor. E nós não vamos parar por aqui, porque depois pode vir outro livro, outro curso, outra sequência, outra série, Senhor. Tu me dando vida, tu me dando saúde, eu vou prosseguir. É isso que me satisfaz, é isso que me alegra. Foi para isso que tu me chamou. Oh, eu não trabalho no secular, eu estou trabalhando para ti, Senhor. E diz a tua palavra que tu não é devedor de ninguém. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse tempo. Xandaragalamasai. Oh, aleluia. Minha alma te glorifica. Aleluia. É a recompensa, Teófilo. A recompensa vem. A presença do Senhor vem. Chore comigo agora. Aleluia. Eu sabia que ia ser assim. A gente começa a analisar coisas históricas da cidade, quando foi fundada, que ano, o que aconteceu ali. Mas eu sabia que o Espírito Santo tinha reservado esse gostinho de vitória para nós. Tenha uma ótima noite, uma linda semana. Deus te abençoe. O meu abraço, em nome de Jesus.